Pessoal, então, bom dia a todo mundo. Obrigado por virem à nossa última aula. Então, hoje eu tinha montado uma estruturinha aqui para a gente poder finalizar o curso com alguns tópicos, mas a gente vai sair um pouquinho do roteiro, tá? Então, a gente tem hoje aqui a participação do Lucas Demos, ele é lá da Linkflow. E o que eu vou fazer hoje com a nossa aula? Eu vou separar ela em dois tópicos. A gente vai falar sobre ferramentas, agora de início, então a gente vai falar da Linkflow, vai falar sobre agentes de IA, vai falar sobre RAG, ele vai trazer alguns casos práticos bem interessantes, que eu acho que vai aprofundar muito mais do que a gente fez aqui. E lá no finalzinho, se sobrar um tempo, estou brincando, professor, se sobrar um tempo não. Lá no finalzinho a gente vai falar sobre ética e viés algorítmico, para a gente falar sobre as consequências teóricas, de repente filosóficas, sobre o uso de inteligência artificial e toda a parte do direito, né? A gente tem vazamento de dados, tem a parte de privacidade e tudo mais. Então, para a gente poder começar, eu trouxe aqui para a gente três comparações, né? Três coisas para a gente poder entender a respeito de ferramentas. A gente já falou sobre as LLMs, que são os modelos. LLM nada mais é do que o conjunto de informações lá, os pesos que a gente estudou durante esse curso, que são os padrões das informações que são passadas para a LLM. Então, ela guarda esses dados lá e é de lá que a gente traz o conhecimento da LLM. Então, os modelos de dados nada mais são do que um padrão, né? Um cálculo ponderado dos dados, dos vetores que foram passados para o modelo para poder extrair as informações. E aí a gente tem vários tipos de modelos, como a gente viu aqui. A gente tem o ChatGPT, tem o Gemini, tem os modelos open source, tem Llama, tem Gemma e vários outros. Então a gente pode usar esses modelos como coração de várias outras ferramentas para a gente poder ter mais agilidade nos dados. E aí a gente tem os agentes, que a gente falou muito sobre agente também. O agente nada mais é do que um software que vai gerenciar, vamos dizer assim, ele vai organizar como é que as coisas vão funcionar. E aí a gente tem vários agentes hoje de mercado, a gente usa muito no escritório, por exemplo, o Copilot, e aí o Copilot você pode ter vários modelos por trás, e o agente usa esse modelo como base de conhecimento para te trazer os dados ou as ferramentas, as informações que você precisa. E a gente falou também de RAG. E aí, RAG, a gente até fez um exemplozinho aqui usando o Gemma 3. Quem conseguiu rodar na última aula aí o Python? Vocês viram lá que a gente fez um RAGzinho bem simples. A gente deu um texto e desse texto a gente meio que deu um viés para ele poder te responder essa informação. E aí o Demos vai trazer para a gente hoje aqui que RAG é muito mais do que isso. E é mesmo. Só que aqui a gente não quis aprofundar muito, porque a gente estava entendendo os conceitos e entendendo como que as coisas funcionam. Inclusive, RAG é uma forma de você dá para falar que a gente está reorganizando os dados a cada momento, né? Para a gente poder trazer isso atualizado, trazer as informações mais consistentes ao longo do tempo. Porque você precisa dar um conjunto de dados para o modelo, até para ele poder saber que tipo de saída que vai ter ali naquele RAG. E isso é independente do modelo, porque você vai dar dados para ele naquela entrada, e aí, trazendo para o exemplo que a gente fez, é o textinho que a gente deu lá, só que a gente trouxe um texto muito simplificado. Você pode trazer texto complexo para ser a entrada do RAG para poder ter uma saída com base naquele padrão. Então, essas três coisas é o que a gente vai abordar hoje, porque são três coisas diferentes, mas que são muito complementares. E aí, para a gente dar sequência, eu vou passar a palavra aqui para o Demos, que eu conheci hoje. Muito prazer em te conhecer aqui, cara. Obrigado por ajudar a gente aqui no curso. E ele vai começar a trazer para vocês os modelos e a apresentação dele aqui. Boa. Bom dia, gente. Bom, gente, eu vou falar um pouco, vou tentar não puxar muito para o lado do Langflow, tá? Mas eu vou começar fazendo uma breve apresentação do Langflow. O Langflow é um framework para desenvolvimento de workflows de AI, né? Então, eu acho que ele vai mostrar muito aqui alguns conceitos que vocês estudaram, vai conseguir, para quem não é da área, talvez faça um pouco sentido vendo os bloquinhos ali do Langflow, né? Então, ele é desenvolvido em Python, é de código aberto, né? Nesse momento, nós somos o segundo repositório, o maior repositório do GitHub do Brasil. Semana que vem, nós vamos ser o primeiro, dado o crescimento que a gente tem tido dia a dia, né? Então, nós vamos ser o primeiro repositório do Brasil, do GitHub, e um dos maiores do mundo de IA.
né? Então, é bastante relevante. Ah, bom, é um sistema que vai juntar justamente esses conceitos, né? LLM, agentes, RAG, e vai facilitar para que você consiga criar workflows, né? O RAG eu não vou passar muito, porque tecnicamente a teoria aí vocês já conhecem, né? Eu vou mostrar na prática. No Langflow, você consegue conectar vários agentes, você cria de forma muito fácil os seus agentes, consegue conectar esses agentes, então cria fluxos multi-agents, multi-LLMs, né? Então você pode ter um agente falando com a LLM mais simples e conectar ele com a LLM mais complexa, criar condicionais, enfim. E tudo é personalizado, né? Ela não só é de código aberto, mas tudo no Langflow é customizado através de código, todos os componentes são desenvolvidos em Python, e você consegue abrir e... Acho que tem até uma coisa disso aqui. Enfim, eu estou pulando, eu não olho para a apresentação, estou só explicando de cabeça, mas enfim. Isso aqui é muito relevante também, porque vocês devem ter estudado o conceito de tools para agentes, né? E no Langflow tudo é uma tool. Então você consegue criar tools customizadas para a agente, conectar de forma muito simples também ao agente. Isso é bastante poderoso. Eu acho que é o principal diferencial em relação às outras ferramentas de workflow de AI, que eu vou falar um pouco delas também. Essa parte de tudo poder ser uma ferramenta. Orquestração, a parte de código não está aqui, mas eu mostro ao vivo aqui para vocês. O multi-agent que eu falei. E aqui, independente de Langflow, mas eu acho que mais para uma... Depois eu falo disso. A apresentação serve para quê, né, gente? Não serve para nada. Bom, então, aí dando um zoom out de Langflow, falando um pouco, eu não foco em tanto nesses itens aqui não, tá, gente? No que é positivo ou negativo, porque obviamente é um comparativo feito por alguém que trabalha no Langflow, ele vai ter um viés, né? Mas aqui é mais para a gente entender um pouco do cenário de workflows e ferramentas de automação de inteligência artificial, tá? Esses aqui são os principais players globais, né? Então, que estão, né, nessa briga, nessa corrida para desenvolver o melhor sistema, ou o sistema que vai vencer nessa parte específica de workflow de AIs, né? Então, a gente tem o Langflow, e aí também como repositório aberto, eu acho que inclusive mais famoso do que o Langflow, né, o N8N, né, o N8N desde o final do ano passado tem uma crescente, né, eles estão assim bombando, entre quem participa de LinkedIn e tudo mais, né, galera compartilhando templates e tal, né. Ele é diferente do Langflow, ele é uma ferramenta um pouco mais antiga, ele era uma ferramenta de automação, e que se tornou uma ferramenta de automação que agora tem IA, né? E por que é uma ferramenta de automação que tem IA? Porque vocês devem ter estudado grafos, né? Ela é um dígrafo, né? E o Langflow, o Langflow e as ferramentas de workflow de AI são DAGs, né? São os gráficos... Como é que é? Agora eu esqueci tradução, mas enfim. Na execução do agente, isso faz um pouco de diferença. Então, toda plataforma que for de automação com agentes, elas vão funcionar um pouco diferentes, nem melhor nem pior, mas elas são diferentes por conta dessa formatação do grafo, de como o grafo é executado na hora que você executa a automação, né? E aí, junto com o N8N, indo junto com ele, né, ou tentando alcançar o N8N, a gente tem a Make e o Zapier, também são grandes ferramentas de automação e que agora também tem LLM, tem agentes. O Workato está na briga e tem mais um monte, assim, mas essas são as principais. Eu, particularmente, gosto muito de Make, uso bastante, porque ela é a plataforma que eu enxergo que ela é mais pronta para produção. As demais, elas são todas, as demais, incluindo o Langflow, elas são muito para prototipagem, para teste, para facilitar o trabalho do desenvolvedor. E aí, a hora que você vai colocar em produção, normalmente você faz, né, talvez num código puro, né? Então, enfim.
E está todo mundo tentando chegar nesse ponto, né? E aí, mais do lado de os concorrentes reais do Langflow, assim, em termos de serem muito parecidos, são esses três aqui, que são a DeFi e a Flowise. A Flowise, ela tá, eu acho que nem compensa para quem vai estudar ferramentas, não compensa entrar muito nele, mas o DeFi, eles sim são muito bons, assim, é uma plataforma muito legal de conhecer, muito legal de testar, a parte de RAG neles é muito boa, porque eles têm um conceito de base de conhecimento. Você cria base de conhecimento, vai jogando tudo que você quer dentro daquela base e depois seu modelo recupera isso. Então, assim, esse cenário, ele é bem dinâmico, todo dia está surgindo ferramentas novas, né? Então aqui eu estou falando só de workflow de AI, de automação, né? Porque aí a gente, dentro de AI, tem um monte de ferramentas também. Eu vou mostrar mais uma aqui, pelo menos, que eu uso bastante. Aí eu vou até complementar, você falou de vibe coding, né? Acho que nós, pelo menos, a gente divide um pouco lá no escritório, né? Porque tem programador e tem não programador do time do Langflow, né? E o programador, a gente usa o termo Code Companion, né? A gente Uhum. não usa Vibe Coding, porque o Vibe Coding é de diversão, né? Igual eu programo em Python, mas eu não sei nada de front-end. Mas, eventualmente, no meu final de semana, pô, eu quero fazer... Deixa eu brincar com isso aqui, deixa eu fazer uma página aqui que faz tal coisa. Aí eu faço vibe coding. Sim. Mas durante a semana eu faço Code Companion, porque é isso, eu sei treinar um modelo de inteligência artificial com Python, mas eu não quero fazer, eu não quero, é básico fazer um conjunto, separar o conjunto de teste, treinamento, barará. Pô, aí é Code Companion, que você sabe o que você está fazendo, né? Profissionalmente Então, falando, você não faz vibe code, você faz code Code companion. Companion. É, eu acho que É código recreativo. é porque a própria tradução Sim. do Vibe Code é muito, né, nessa ideia de diversão, né? Pô, deixa eu brincar de fazer código aqui, né? Eu acho que é meio pejorativo. Então a gente meio que a gente está Tá tentando evitar essa separando. palavra lá de vibe coding. Ou não, né? Porque aí eu particularmente estimulo as pessoas que trabalham comigo, pô, mesmo que não sejam programadoras, é importante ela testar a ferramenta e entender o que faz, né? Uhum. Enfim, só para estimular também a galera a usar. Eu acho que vibe coding é bom para quem está aprendendo, cara. Porque você coloca uma instrução em linguagem natural e ele te dá um código. E aí você consegue fazer o comparativo do que você queria com o que realmente você precisa fazer. E ele te dá o código final. É, E aí, claro, né? Depois que você tem experiência fazendo o Code Companion ali, você consegue falar assim: opa, isso aqui saiu bem, isso aqui saiu mal, isso aqui dá para melhorar. você aprende a descrever requisito, né? É, Pela, pelo senão menos você isso. passa raiva, né? Porque se você não souber pedir, né? Se você não Isso. souber fazer um bom prompt, você passa raiva só, né? É. Não, Bom, mas aí você aprende realmente requisitos. demais. Aí, gente, eu queria mostrar para vocês, assim, falar um pouco mais sobre RAG de forma um pouco mais completa, falando um pouco do começo do processo de RAG e mostrar um caso aqui. Então, eu particularmente comecei na área de tecnologia trabalhando com dados, né? E eu defendo muitas pessoas que trabalham com dados. Eu acho que a área de dados ainda vai continuar sendo relevante por muito tempo, né? Porque todo mundo tem essa ideia, né? Principalmente com esses workflows de AI aí no mercado, que criar agente é fácil, crie seu agente em 5 minutos, 10 minutos, né? Isso é muito ruim as pessoas terem essa ideia de que é muito simples. É muito simples você fazer algo para testar, né? Agora, se você quiser fazer algo útil, algo que funciona, algo relevante, você vai ter que investir tempo, vai ter que ter tecnologia, vai ter que ter pessoas que compreendem esse fluxo, né? Então, aqui tem vários passos antes, mas aqui eu já vou mostrar que eu estou no meu BigQuery, e aqui o time de dados do Langflow fez um trabalho que eles reuniram os principais fontes de dados do Langflow, que são todos os dados do repositório do GitHub, incluindo PR, incluindo issues, todos os dados do Discord, né? A gente tem uma comunidade que tem 20 mil usuários conversando, tirando dúvidas, enfim, falando sobre o produto. Então tem Discord, tem GitHub, tem
o Scarf são dados de uso da plataforma, YouTube, né? Então tem todos os vídeos do Langflow e de todos os concorrentes que a gente monitora. E além disso, a gente tem vários documentos que não estão aqui, que são a documentação oficial nossa, que está no nosso site, né? E aí, o que a gente fez? A gente criou um fluxo para ingerir esses dados, né? Para vetorizar, né? Como você falou de RAG, imagino que todo mundo já sabe aí, né? No RAG, a gente vetoriza esses dados e armazena em um vector store, né? No nosso caso, a gente escolheu o AstraDB, que é da empresa que adquiriu o Langflow, né? Então está todo mundo dentro de casa. O Astra, ele inclusive, para quem quer criar fluxo de RAG, ele tem um bom limite gratuito, né? Eu não uso nenhum privilégio de estar dentro da empresa, tipo, eu estou usando o gratuito para fazer tudo isso aqui, tá, gente? Então vocês podem usar, porque ele, como ele está em nuvem, é mais fácil. Mas se quiser usar localmente, tem um ChromaDB também, que ele é muito bom, né? Então, Vector Store não vai faltar para fazer a ingestão e armazenamento desses dados. Tá, beleza. Abstraindo várias coisas aqui. Colocamos todos os dados centralizados em um único lugar. Agora a gente precisa ingerir esses dados. Aí a gente tem aqui um fluxo de ingestão no Langflow. Então, falando um pouco da carinha do Langflow, né? Bom, aí o Langflow ele funciona com essas caixinhas aqui, né? Os componentes que são código, né? Então você pode entrar aqui e editar o código, fazer o que você quiser e salvar. Aí o fluxo é bem simples. Eu estou pegando esse componente que eu criei para extrair os dados do BigQuery, eu transformo eles, coloco ele num formato que eu vou ingerir, e ali na frente eu vetorizo e salvo esses dados no AstraDB, né? Então, eu repeti esse processo 5 vezes, uma vez para cada conjunto de dados que estava ali, bem simples, assim, em termos de fluxo, né? Então, esse é um ponto, uma das utilidades do Langflow, né? Então, se a gente fosse fazer isso via código, para quem tem familiaridade, não é tão complexo, mas enfim, aqui você vê de uma forma mais visual e também eu consigo automatizar essa injeção. Eu não fiz isso ainda, tá? Mas esse fluxo aqui, eu provavelmente vou executar ele uma vez por semana para que eu pegue os novos dados que entrarem naquelas fontes de dados, né? O processo de ETL de armazenamento, de extração e armazenamento, ele já está pronto. Agora eu só preciso fazer a automação dessa parte. Mas eu fiz isso essa semana. Então, esses 4 bloquinhos aqui é a ingestão de todos aqueles dados, né? E aí, eu tenho o outro lado do RAG que vocês aprenderam, que é a recuperação, o retrieval, né? Bom, beleza, eu extraí meus dados, eu armazenei eles de forma vetorizada e eu quero recuperar eles. E aqui, então, esse fluxo, ele é meu agente. Então, cadê meu agente aqui? Tá aqui meu agente, no branco ficou melhor, né? Eu tenho meu agente aqui. Esse agente, eu estou usando o OpenAI, ele tem um prompt, mas antes desse agente, eu tenho 4 bloquinhos aqui que são a recuperação dos dados de cada uma daquelas fontes. Então, eu tenho uma collection que é YouTube, eu tenho uma collection que é GitHub, eu tenho uma collection que é documentos, que são a documentação oficial do produto, Discord, enfim, 4 collections. Quando eu faço uma pergunta, quando o usuário faz uma pergunta para esse fluxo, e aí ele está nessa página aqui, ele já está embutido aqui, ele vai recuperar, né, de forma, através da busca vetorial, os 4 resultados mais relevantes de cada uma daquelas fontes. E ele vai entregar como contexto para aquele agente. Então, esse agente, ele não só vai conseguir responder com base no que ele tem de prompt, né? Que ele sabe que ele é um agente que responde o Langflow, blá, 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 blá. Ele tem o contexto da OpenAI, mas ele tem o contexto dessas 4 plataformas. Aí eu faço uma pergunta para ele aqui. Essa plataforma aqui, ela está ainda em teste, tá? Mas eu coloquei aqui algumas perguntas de teste. Mas qualquer pergunta que eu fizer,
vocês imaginem que ele está olhando para essas 4 fontes principais e ele vai trazer uma resposta super relevante, não só relevante, mas com o link do conteúdo completo, né? Porque no RAG a gente coloca, é super importante quando faz RAG, colocar metadados, né? Uhum. Então, ele me responde, eu perguntei se tem algum problema reportado com Google Gemini, né? Aí ele me responde aqui, ele levantou 3 aqui, e tipo assim, ó, ele tá falando que tem essa thread do Discord, tem essa outra thread, e tem esse problema aqui no GitHub, enfim, ó. Então, para mim, por exemplo, que eu lidero o time de suporte do produto também. Para mim, que estou nessa liderança e preciso saber o que está acontecendo com o produto, quais são os principais problemas, enfim, tudo que eu quero saber, esse agente vai saber muito melhor do que qualquer outra pessoa, porque ele está olhando para as nossas 4 principais fontes de dados ao mesmo tempo e ele consegue recuperar de uma forma muito rápida. E assim, e aqui não é eu posso fazer qualquer pergunta que, tipo, eu fiz a pergunta de teste, mas sei lá, vamos lá. Como eu customizo? Eu fiz, como o prompt dele tá em inglês, ele vai funcionar melhor em inglês, né? Mas assim, ele responde em português também. Como essa parte, né? Falando de vibe coding, né? Essa parte eu fiz em vibe coding. Não, tipo, eu não faço nada de front, né? Mas eu montei o agente e falei, pô, aí eu não vou, a pessoa não vai acessar o meu Langflow. Ela vai acessar uma página da internet, né? Eu quero que a pessoa acesse uma página e eu quero monitorar quais perguntas, quais respostas o agente está dando. Podemos, e dá para usar modelo open source aí, tipo o Gemma? Ao Dá invés pra... de o ChatGPT, por exemplo? Perfeito. Dá para usar. Llama, Gemma. Vamos lá. Ó, então, assim, eu vou perguntar em português, eu acho que ele vai responder em português. Sim. Então, resposta, enfim, eu coloquei avaliação. E aí, assim, o RAG, tipo, isso aqui acho que é um bom exemplo, assim, do poder de recuperação que ele tem, né? E eu acho que até quando a galera fala de aprendizado, né, de agente, né, a galera acha que o agente está aprendendo, né? Você está interagindo com o agente, ele está aprendendo e que amanhã ele vai te responder melhor do que hoje, né? Não. Ele vai. Se a LLM que você está usando melhorou, né? Beleza, ele vai mudar, né? Mas o aprendizado do agente ele depende de quem está programando o agente, né? Quem está acostumado a mexer com o modelo sabe, né? Enfim, o RAG é uma boa forma de vocês conseguirem fazer isso, né? Eu particularmente faço assim. Eu normalmente pego os ciclos de feedback do usuário ou internos e eu uso esses ciclos para poder criar outras collections com aprendizados, né? Porque aí eu posso criar uma collection de aprendizado ali e ele recupera aprendizados, né? Ou então eu mudo o prompt, enfim, né? Eu vou fazer outras coisas ali. Você fala para... É para trazer os dados do YouTube? Você usou a API do YouTube, aqui. não foi? Isso aqui a gente usa a API do YouTube. Tem um fluxo de extração de dados do YouTube, de GitHub. Para ter mais precisão, é melhor pagar do que você tentar encontrar na tela e tirar da tela. Não, e essa vale aqui nem é paga não, viu? Nenhuma dessas APIs aqui são pagas. O que você conseguir estruturar de dado para montar seu processo de ingestão. Inclusive, você nem precisa usar API. Você pode, por exemplo, ter vários documentos em PDF, mas se você conseguir converter aquilo numa forma que seja padronizado para ele poder ingerir, você consegue fazer isso também. Se você quiser sofrer um pouco mais, você pode criar seu próprio banco de dados, cria um crawler para ficar rolando na internet, pega a informação que você quer, põe lá dentro e cria uma API no seu banco de dados. Eu brinco se quiser sofrer, porque tem gente que fala assim, tem API, não, mas eu não quero pagar. Não, a API é grátis. Não, vou fazer meu crawler para tomar conta da API. Mas tem coisa... Então, a API já te traz extraído, mas o que eu tô querendo botar aqui é, como precisa do dado estruturado, não importa de onde ele vem, desde que ele esteja estruturado. Então, você consegue fazer um crawler. No caso, você vai criar um crawler específico para um fim.
esse crawler vai estruturar o dado e vai te entregar uma API ou um dado que você pode colocar no fluxo da Langflow, por exemplo, para ele poder ler. Um robô, um código que fica rastreando a internet e trazendo o dado que você quer. Um exemplo. Vou te dar um exemplo de crawler que fez o Buscapé virar o Buscapé. O Buscapé tinha um crawler que entrava em todos os e-commerces, encontrava o preço e o nome do produto, o SKU, e ele ranqueava o preço dos produtos. Então, um crawler ele vai rodar e encontrar esses... Hã? O web scraping, crawler, é a mesma coisa. São nomes para a mesma coisa. É igual falar, um carro e um veículo. Tudo é um carro. Sim. Vocês perguntaram de modelo local, então tem assim, você pode rodar localmente, tanto tem os modelos da Mistral, do Olama, Hugging Face, tem todos, assim. Aí depende de máquina, né? O agente do Langflow, ele é desenvolvido, ele usa a biblioteca LangChain. Assim, ele não é só LangChain, mas ele usa... o Langflow nasceu sendo 80% LangChain. Hoje ele é tipo... Ele deve ser uns 30% LangChain. Tipo, porque hoje, quando você fala de agentes, desses agentes, né, é muito LangChain ainda, né? Você tem outras formas de fazer, mas a LangChain é uma biblioteca muito útil para isso, né? Perfeito. Aqui no meu exemplo, cadê o fluxo de ingestão aqui? Eu estou puxando, na verdade, o fluxo, eu mostrei só o BigQuery, né? Então, o dado estava no BigQuery. Mas aqui também acima, teve os documentos oficiais, eles estavam locais no meu computador. Então, pode, tipo assim, então aqui eu peguei o diretório local e levei para a nuvem, né? Tipo, esses documentos eles estão em nuvem também, mas daria para mim muito mais trabalho eu ter que pegar no site e tal. Pô, não, Tem que autenticar, tava no meu GitHub, eu só dei um git pull e subi, né? Então, se tiver, inclusive, GitHub é uma ótima forma de organizar os dados para RAG, viu? Eu nunca tinha usado para isso, mas eu comecei a usar e tipo assim, porque ele é muito fácil de você sincronizar, né? E para mim é mais fácil subir o que está no meu computador local. Então eu organizo no GitHub, puxo para o local e subo. Então, tipo, é muito bom. Inclusive, dá para você indexar uma base de código inteira do seu GitHub. Esse trabalho está sendo feito por outro time lá do Langflow para a gente criar um agente que programa para a gente, né? Então, tipo, o agente vai saber tudo que tem dentro do Langflow especificamente, quais são os arquivos, quais são as funções, quais são os objetos ali, e aí esse agente vai ficar super específico para programar para o Langflow. Aí, para isso, tem que resumir, a gente está resumindo cada arquivo, né? Porque o agente ele não vai ingerir o código, ele vai ingerir o resumo do que a função faz, né? Na hora de você colocar na base vetorizada. Né? Então tem isso, né? Normalmente, quando você vai vetorizar, você vetoriza o resumo e não o conteúdo. Porque senão, tipo, o código não faz sentido você vetorizar uma função de Python, né? Você não vai fazer uma pergunta relacionada à função, você vai fazer programa para mim, cria um componente que faz tal coisa, né? E ele vai saber que existe uma classe que chama components e que ela faz tal coisa, né? Então, essa parte de RAG para repositório é pouco usada ainda e eu acho que ainda tem muito potencial para ser explorado. Assim. Eu, particularmente, eu gosto de falar muito de RAG porque foi um hype muito rápido que aconteceu, a galera esqueceu, mas eu, particularmente, opinião, né? E a opinião, inclusive, do Gabriel do Langflow é que nem começou ainda o uso de RAG. Nós estamos em 5% do que o RAG pode fazer. Né? Então tem muito chão para crescer. Eu acho que temos que investir tempo em ferramentas e sistemas, né, em código que faça, né? Você que fez o exemplo, né, Douglas, de ingestão já. Então, sei lá, entender quais são as bases que vão ser usadas, né? Quais vector stores vão ser usadas, quais vão ser mais rápidas, né? Eu, particularmente, não é uma área que eu tenho, assim, que eu estudei muito, mas eu sei que tem muita diferença entre as diversas vector stores, então, tipo assim, de velocidade de recuperação, né?
Porque dependendo do que você está desenvolvendo, é importante que o seu agente não pode demorar 10 minutos para responder uma pergunta, né? Então o fluxo tem que ser rápido. E ele tem que ser preciso também, né? Tipo, eu perguntei uma coisa específica, Tem que, se a recuperação não for boa, né? Aí não fica legal. inclusive com relação a código, o Lucas, eu não sei se você viu, e eu não confesso que eu não olhei a fundo para saber se é isso, mas o Copilot acabou de lançar um componente dentro dele para código, que eu acredito que ele está usando o RAG do código do repositório para te responder, porque você escolhe os repositórios que você quer que ele te responda sobre ele. Então, eu Uhum. acredito que é basicamente isso que eles estão fazendo agora. Legal. Então, boa que você puxou esse ponto. Eles, com certeza, eles estão fazendo isso, né? Que a gente pode falar de Code Companion, né? Não de vibe coding. Bom, gente, para quem não conhece, essa que é a carinha do cursor, né? Então, aí esse aqui é o repositório, aquele repositório, aquela página que vocês estão vendo do agente, ela está aqui e ela foi desenvolvida basicamente usando o cursor, né? Não é o melhor exemplo de uso de cursor, tá? Porque o cursor ele vai funcionar bem, ou o Code Companion ele vai funcionar bem quando você já tem uma base de código, porque o cursor ele ganhou, né? Eu acho que ele foi a ferramenta que atingiu o faturamento de 100 milhões de dólares mais rápido da história. Tipo assim, foi um negócio porque um crescimento, porque ele vetoriza. Ele faz um RAG da sua base de código e quando você pede para ele fazer algo, ele já tem uma noção do que ele está vendo, né? Uhum. Então, quando você faz um git pull aqui de um repositório novo, você vai ver que ele vai aparecer uma coisinha aqui do lado aqui, falando, estou lendo arquivos. Ele está vetorizando. Então, o Cloud Code faz isso, o Copilot, o Windsurf. Ontem lançou mais uma que diz que vai ser a melhor de todas. Então, Code Companion é outra briga, né? Então, eu falei da briga de Workflows de AI, né? Essas é a briga que o Langflow tá. Code Companion, outra briga, eu acho que ela é maior ainda do que a briga de Workflows, né? Porque o Cursor, ele foi o primeiro e ficou gigante, muito rápido, e depois veio o Cloud Code, e depois veio 10 outros, né? Eu nem sei mais, eu nem consigo acompanhar. Eu sei, eu parei no Cloud Code, o Cloud Code é muito legal também, mas eu ainda estou usando aqui porque eu particularmente não gosto muito de CLI, então, tipo, mas para quem é programador mais raiz, gosta bastante do Cloud, porque né, é aquela interfacezinha de CLI, enfim. E tem um cara hoje que ficou muito famoso, que foi o Devin. O O... Devin é tipo um concorrente direto do Cursor, só que o Cursor ele tem uma IDE. E o Devin não. O Devin você interage com ele via Slack. legal, hein? Você interage com ele via Slack, porque aí o conceito dos caras lá é: você vai ser um cara de requisitos e ele vai ser o seu desenvolvedor. E Uhum. aí nesse caso, beleza. Eu acho que nem é Code Companion mais, aí é Vibe Coding, porque ele vai gerar o código Total, a geral, pessoa não está total nem lá. vendo, né? Não tá nem vendo o que tá acontecendo. Legal, eu acho interessante essa proposta, né? Porque para pessoa que não é da área de programação, né? Ela às vezes ela olha isso aqui que é uma visão, pô, é VS Code, né? A mesma É. visão de VS Code e já não é tão amigável, né? E aí você vai para Pra um cara desse. CLI, pô, aí a pessoa, pô, não, isso aqui não é para mim, então você tem que, mas não é bem assim, né? O Devin teve um caso super famoso com o Nubank, que os caras falaram que economizaram, sei lá, 2.000 horas de programação de desenvolvedor sênior usando o Devin. Aí para quem nunca viu o Code Companion, tá, gente? A página ali está em modo dev, então o que eu alterar, ela vai alterar. Então eu vou pedir aqui, sei lá, mude. É ótimo para aquele tipo de pessoa que fica mudando de ideia, sabe? Porque aí você faz uma coisa, aí, não, assim eu não gostei, faz isso, faz aquilo. O Cursor, você consegue usar gratuitamente, mas é limitado. Aí ele tem uma versão paga que ele é $20, aí você consegue usar também até um limite. Assim, para quem usa muito, eu normalmente, a minha assinatura do Cursor, ela dura, sei lá, uma semana.
Aí a minha semana de Code Companion acontece e depois o resto eu tenho que fazer outras coisas. Para alunos da UFO, o GitHub tem um plano lá para estudante que é bom e ele faz mais ou menos a mesma coisa. E o Google com o Gemini Pro. Ah, legal, então. Então, aí o GitHub, você vai lá no GitHub e coloca ele, tipo, como estudante, e aí você assina eu acho que já ainda dá para assinar o Copilot Pro, o Copilot não, o Gemini Pro. Passou o prazo? É porque o Google liberou para estudantes, cara, Gemini Pro Free por 15 meses. Não, é muito bom isso aí. E aí você conseguir, lá no GitHub, você consegue trocar e pegar o seu Gemini Pro como o LLM por trás. Não, pô, ele já terminou, já mudou o prazo. Não, e aqui no Cursor, você pode, sem ser assinante, você pode colocar o seu próprio token de LLM. Então, se vocês têm essa parceria, talvez você consiga usar dentro do Cursor mesmo, você coloca o seu próprio modelo, porque ele usa, aqui eu estou usando o Sonnet. Mas aí, tipo, como o meu limite já está acabando, ele avisa aqui, tipo, aí eu, normalmente, quando eu preciso, eu conecto o meu modelo da OpenAI, que eu tenho um código, tipo, da empresa. Que aí, tipo, eu consigo continuar usando, não vou parar se eu precisar fazer alguma coisa. Enfim, gente, só para quem não é tão familiar, então, eu pedi ali, ele alterou os arquivos e mudou para azul, né? Ficou péssimo, depois eu vou pedir para ele desfazer. Mas, basicamente, né, com linguagem natural, você interage com a gente. Aí aqui, esse tipo de ferramenta, todas essas de Code Companion, ela tem vários conceitos embutidos, né? Ela tem o RAG, que a gente falou, e ela tem multi-agents também. Então, assim, quando você pede algo para o Cursor, ele não tem um agente só. Ele tem um agente que planeja a tarefa, aí é um pouco difícil de ver. Aí você tem que entender um pouco do conceito de multi-agent, porque tipo, você não tá vendo os agentes fazendo isso, né? Então tem um agente que vai planejar o que precisa ser feito, e às vezes você consegue ver um pouco dele conversando com ele mesmo ali, né? Ah, o usuário pediu não sei o quê. Ah, não sei o quê. Aí tem você percebe que é uma pessoa, como se fosse uma pessoa falando com outra, né? Aí esse planejador pede para um outro agente fazer algo e pede para outro fazer algo. Então ele está processando aquilo que você falou e melhorando o seu requisito para que o executor faça aquilo de uma melhor forma. Isso, o planejador é um orquestrador, é isso. E aí ele ainda revisa eventualmente, ele gera um códigozinho para você executar e revisar. O Manus é um ótimo exemplo de orquestrador também, porque ele age, né, também, ele executa tudo o que é possível no computador, né, ele abre navegador, ele executa CLI, enfim, né, e ele é um multi-agent também, ele é um orquestrador. O Cloud Code ele tá muito mais para o Manus do que para o Cursor, né? Tipo, esses novas de CLI, né? Elas estão competindo com o Manus, porque ele ficou muito tempo sozinho também, né? Ele foi uma ferramenta que surgiu ali, mas Lá no Manus é claro ver isso. Tanto que quando você pede para criar alguma coisa, depois eu posso até mostrar como é que eu criei as aulas, que eu falei que foi todas criadas por lá. Ele cria um checklist. Fala, ó, vou fazer isso, 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 isso. Aí ele vem dando check em cada uma das listas. E você consegue sim. ver perfeitamente os agentes indo trabalhando assim. Eu tô fazendo eu inclusive até outro dia eu tava aqui conversando com o Ferdinando e outras pessoas, eu falando que eu acredito que o próximo passo dessas ferramentas de AI é justamente trazer essa parte visual da orquestração, né? Aí eu tô montando até um case usando Pipefy, que aí você vê o agente, ele cria tarefa, move a tarefa, um Kanbanzinho, né? Então você consegue ver ele fazendo isso, porque para quem não está familiarizado com tudo que acontece dentro de um agente, né, não entende o conceito, fica muito difícil de entender o que está acontecendo e até mesmo de monitorar, né? Tipo, de ter uma observabilidade, né? Já existem boas ferramentas de observabilidade, né? Algumas muito úteis, inclusive. Eu vou falar de uma delas, porque não tem como fazer bons agentes sem ter observabilidade, né, gente? Tipo assim, um agente, como ele executa muitas tarefas, ele
ele usa tools, né? Ele tem memória, ele faz um monte de coisas ali que às vezes é uma caixa preta, né? Mesmo quem está programando um agente ali, mesmo que seja no código, na hora que você envia um input, é difícil você acompanhar o que está acontecendo. E aí existem essas ferramentas de observabilidade. Eu gosto muito do Langsmith e do Langwatch. O Langwatch ele não só observa, mas ele modera também. Então ele faz, se você quer observar, né, monitorar se ele está respondendo algo fora do prompt, se ele está respeitando os guardrails do seu agente, se você quer até bloquear algumas respostas, né, já que vocês vão falar de ética, né, no final, é super importante você moderar, né, então, o que esse agente está respondendo? Ele está respeitando? E aí eu acho que a Microsoft, o Microsoft Studio, foi o primeiro workflow de AI que eu vi fazendo isso. Eles criaram um componente de políticas restritivas, alguma coisa assim. Esqueci o nome, mas eles têm, igual no Langflow, tem uns bloquinhos, mas ele tem um bloco que ele tem uma LLM específica de juiz que, pô, essa resposta aqui não dá não. Tipo, pô, ela fica no final. Essa aqui não, sei lá, porque normal a gente... ele faz um filtro e bloqueia a resposta. Então, isso acho que vai começar a aparecer mais, né? Aí a gente evita até as alucinações, você consegue dar limite, né? Isso, ó. Então, aqui, ó, vocês acabaram de ver a pergunta que eu fiz para aquele agente, né? Então, eu interagi, fiz uma pergunta sobre o Langflow. Aí aqui eu consigo ver o quê? Eu consigo ver toda a sequência de tarefas que ele executou, né? Eu consigo ver qual foi o input que ele recebeu, né? Incluindo qual que é o prompt nele, que ele tem, né? Ó, então, dentro do prompt dele, aqui ele já veio, quando ele recebe o prompt, o que eu fiz de RAG já foi embutido, né? Então, tá aqui o contexto que ele recebeu de documentação relacionada, aqui as top 4, né? Top 4 documentação, top 4 Discord. Então, tem tudo aqui que ele recebeu, tem o histórico do chat, né? Daquela sessão, tem a pergunta que foi feita e tem o output que foi dado, né? Então, e se eu tiver um fluxo, esse fluxo, ele é um fluxo simples, né? Tem, sei lá, 3 etapas, né? Então, nosso trace, ele não tem tanta coisa, mas se a gente estiver falando de um fluxo multi-agent, você consegue observar que se você tiver uma falha no final, você consegue ver o que aconteceu, você consegue, às vezes, ajustar alguma coisa pontual, né? Então, isso sendo via código ou sendo via workflow de AI, é super importante a gente ter uma observabilidade, porque se você tiver 2 agentes, um interagindo com o outro, se você não tiver tracing, você já não vai saber o que um agente está conversando com o outro, né? Então, Langsmith, Langwatch, e tem N outras aí, né? Mas é só colocar observabilidade que vai ter muita coisa para brincar. Só me faz um... Não, eu ia falar, só volta um pouquinho, por favor, ô Lucas, para cima aqui, só para a galera... Não, onde você estava mesmo lá, que mostra o código do RAG lá. Ah, tá. Só para a galera entender, para baixo ali, ó, onde ele mostra ali, ó, ele mostra exatamente o que a gente fez no código puro lá dentro do Python, que a gente fez no primeiro RAGzinho. Tá vendo que no final do dia ele cospe exatamente o código como se você tivesse feito na mão. Só que a diferença é que ele fez todo o trabalho para criar aquela inteligência ali. Isso. Mas no final do dia é isso. É você entregando um texto que ele vai usar como referência, como contexto para poder te responder. Sim, exato. É um texto que está muito alinhado com o contexto da pergunta. Isso. Né? A questão aqui é que esse agente ele tem um prompt que está fixo e todo o resto ele varia de acordo com a pergunta. Olha, aqui no Langsmith, ele não entrega um negócio assim... Ele entrega assim, tipo... Eu quero saber quais as principais dúvidas das pessoas. Isso eu também tenho muito essa questão, mas assim, como ele traz um formato muito de tracing, ele não vai ser ideal para isso. Aí eu normalmente faço isso igual eu coloquei aquele agente naquela plataforminha que eu criei justamente para eu quero saber qual que é o FAQ, quais são as perguntas, e ele está respondendo bem, eu quero fazer essa avaliação, né?
Aí eu estou puxando separado. Ali na API eu envio para mim. Uma base de dados. Estou montando essa base separada. Porque, assim, pelo menos eu uso assim, eu uso gratuito, né? Talvez no modo pago tenha alguma Ele te coisa. entregue alguma coisa. Porque aqui ele me entrega. Ele me entrega 14 dias de análise. Ele tem aqui as contagens, né? Ele conta também, ele faz a tokenização, né? Custo. Mas assim, esse Analytics eu sinto bastante falta também. Ele não tem. Tá? Mas basicamente, Carla, eu acho que aqui o grande problema é uma feature se a ferramenta tem ou não tem, sabe? Porque isso não tem muito a ver com o fluxo do agente. Uhum. É muito mais uma feature. Provavelmente, na versão paga, eles devem ter. Porque se é um problema pro Lucas, é um problema para todo mundo mesmo. Não, esse problema ele é tão grande que mais um vibe coding, né? Esse aqui eu criei uma ideia. É exatamente para isso, tá? Tipo, aí eu ainda preciso criar todo o back-end dela, mas é justamente eu tenho um agente, eu quero ver todas as perguntas e respostas dele, então tem aqui as runs que foram feitas, né? Tem todas as conversas. Você vê que segue bem um padrão visual, né? Porque é o padrão que o cursor sabe, né? E aí, o que eu fiz? Que é a ideia? É justamente usar a IA para poder analisar esse histórico e trazer um report do que tá bom, o que tá ruim. Inclusive de melhoria de prompt, né? Uma sugestão de prompt. Eu quero ter um agente que vai olhar todos os meus outros agentes e vai falar, pô, vocês precisam melhorar nisso aqui. Né? Então, essa é a ideia, talvez seja alinhado com o que você está pensando. Tem uma ferramenta que a gente estava validando lá no escritório para usar, que ela faz essa avaliação durante a sessão de chat da pessoa com o agente. E aí, você tem até a opção, e aí por isso que eu estou falando que é muito mais uma questão de feature. Nessa ferramenta que a gente estava olhando, você consegue ver em tempo real o chat, ver a resposta que a LLM vai dar, e você consegue falar, não dá essa resposta, e você dá a resposta, e manda para o cliente, e ela usa isso para cair na base de conhecimento dela para regerar. Então você intercepta no meio do caminho. E aí você pode falar, vai automático, vai interceptando. E aí bota uma pessoa para interceptando. Não, aqui é literalmente um aprendizado supervisionado. Ó, não fale isso aqui não, que é feio. Isso aqui pode. Não, isso aqui tá certo. E aí você vai fazendo isso. E aí é bem visual. Bem visual. Tem ferramentas que já fazem isso. O Human in the Loop, eu acho que ainda precisa, de forma geral, evoluir, assim, as ferramentas precisam ter mais suporte para isso. Né? Não tem tantas, né? Não tem tantas. Todas é possível fazer, mas soa como gambiarra. Tipo, eu consigo fazer um Human in the Loop no N8N ou no Langflow, mas chega nessa parte do fluxo, se acontecer isso, envia API pro meu WhatsApp, que eu quero decidir pô, beleza. Aí, quando eu responder, faz. Não é bem assim que eu quero. Eu quero que ele pare, pô, eu tenho esse momento aqui de decisão, estou em dúvida. Ele pare lá naquele fluxo, ele fica esperando ali e eu decida naquele mesmo fluxo. Né? Hoje você precisa quebrar em 2 fluxos. Né? Um fluxo até ele chamar o humano, outro fluxo para ele continuar. Né? Tipo, aí faz mais sentido se você tiver essa linha, porque aí você pode ter feedback, você pode ter. É isso, é como se você estivesse fazendo num treinamento de linguagem natural, né? Modelo de linguagem natural você faz, né? Você vai classificando manualmente, seria mais ou menos isso, né? O agente, se você não tá dando, melhorando o prompt, melhorando o contexto dele, ele provavelmente vai estar entropia de software, né? Vai estar. Mas aí eu acho que é um grande problema mais da parte de gestão, assim, porque a galera que trabalha tecnicamente nisso meio que não me importa muito, né? Eu estou me importando com o agente, eu estou me importando com a técnica, eu estou me importando com os dados, e aí entra a parte da administração que no final do dia, olhando pro agente, não me importa muito. É muito mais a tomada de decisão de quem está usando. É porque hoje, quando você fala de IA, né, para business, você fala de IA, a galera pensa em GPT e pensa em chatbot, né? Tipo, aí
Aí fica difícil você ter uma discussão de falar de observabilidade, você Não. falar de análise de Big Data, né? Mas isso em algum momento vai chegar, né? Vai chegar em negócios que vão estar demandando, vai chegar em pesquisa, vai chegar em áreas que vão querer analisar, né? Eu vou te trazer para uma discussão que não é o tema aqui, mas que é a empresa enxerga que o custo-benefício dessa ferramenta faz sentido? Porque hoje, olhando para o mercado, e eu vou te falar olhando de modo geral, 99% das empresas que falam que usam AI não é uma APIzinha no ChatGPT. Ah, isso que estão chamando. É isso, as empresas chamam IA nas empresas de uma API no ChatGPT, tá longe. Sim. E eu acho que o modelo de negócio de mostrar para a empresa que ela pode melhorar tendo conhecimento, os diretores, os gestores ainda não têm essa. Eu acho que ainda não tem. Então, assim, é isso. IA, cara, você usa IA na empresa? Lógico, a empresa é AI First lá, o nome bonito, né? AI First agora. Ah, como é que é? Ah, Não. AI First. AI First. O que ela faz? Ah, meu funcionário vai direto no GPT. Ah, me ajuda, né? Todo mundo usa ChatGPT na empresa. No máximo eu uso um chatbot. Quantas vezes eu ouvi falar que IA é chatbot? E quantos chatbots eu vejo vendendo que não tem nada de AI por trás é um chatbot de inteligência artificial. E não tem nada É de inteligência automação, artificial. É né? automação. É por isso que eu divido muito as ferramentas. Tem ferramenta, o N8N tem muito disso, a galera vendendo fluxo de nossa, automatize seus posts no Instagram com AI. Não, poxa, não, você consegue automatizar um post no Instagram, tem 10 anos que você já tem tecnologia que faz isso, né? Agora, enfim, é oportunidade, né? A galera aproveitando a oportunidade também. Quando a gente fala de AI, é tipo, pô, cadê os modelos de classificação, regressão e analítica de dados, enfim, né? Sem contar que 80%, vou chutar o número assim, mas 80% dos problemas que eles estão botando para IA resolver, você resolveria com matemática básica, estatística. Você não Você não precisa do precisaria. LLM Você para usa um fazer isso. canhão para matar uma formiga, né? Exatamente. E é uma coisa que eu falo muito pro pessoal assim, gente, é ferramenta. Não importa. Ah, você quer andar de carro dentro da cidade ou quer andar de caminhão? O caminhão vai te fazer a mesma tarefa de te levar para outro lado. Só que você vai gastar muito mais combustível, vai fazer um barulho, mas é um caminhão e um carro faz a mesma coisa. Então é ferramenta, entendeu? E hoje eu acho que falta muito essa visão crítica de como que eu uso a ferramenta. Boa. Bom, Douglas, eu acho que falei de algumas coisas, eu acho que só para encerrar, deixei aqui o Lovable também, tinha esquecido de citar ele. Os visuais que eu mostrei, né, as duas páginas que eu fiz em Vibe Coding, na verdade, eu usei o cursor para melhorar, mas quem fez o inicial foi Lovable. Então, esse é um dos principais, assim, os principais hypes em relação a front-end. Então, ele dá para usar gratuito 3 vezes por dia. Se você der um primeiro bom prompt, ele faz uma página igual aquela página lá do Langflow, essa aqui, que agora está azul. Em outro lugar para pedir um prompt para botar no Lovable. Você chegou a fazer esse? Os prompts do meu agente são todos feitos por LLM, tá, gente? Mas aí, é a assim, melhor coisa. Só tem, por exemplo, existe uma discussão agora do melhor formato de prompt. Então, eu usei por muito tempo como Markdown. Agora tá o hype do prompt em XML. Então, eu peço para a LLM transformar em XML. O que faz muito sentido, porque no XML você abre e fecha a tag, né? O Markdown, você cria o tópico e não fecha ele. Então, eu estou testando, então eu pego o meu prompt, peço para ela melhorar e peço para colocar em XML. Podem testar aí. O XML Assim, está melhorando? eu não tenho dados ainda Mas para aparentemente falar assim, aparentemente ele erra menos. Entendi. Aparentemente erra menos. Então, o Lovable, ele cria, né, cria de forma muito simples essa parte front-end. Ele integra com o GitHub, então, assim, eu particularmente faço o quê? Lovable cria o básico, eu subo para o GitHub, faço o pull para a minha máquina, uso o cursor para fazer o back-end e o resto, a parte que eu sei programar. Né? Então, é bem útil também. Bolt, esse outro, como fala?
Replit eu não conheço. Mas o Bolt também a galera tem falado bastante. Eu não testei, mas é de front também, né? É front? É porque assim, é porque front Legal. mudou muito ultimamente. Assim, eu lá no escritório a galera começou a usar Tailwind. Cara, quando eu olhei aquele negócio, eu falei assim, Esse aqui é Tailwind. Esse aqui é Tailwind. que isso, como eu estava muito familiarizado com Bootstrap, Tailwind faço e aí você não, que isso, nossa senhora, é outro nível. Então, assim, esses caras ajudam muito a entender e abstrair isso, ajuda demais. Então acho que aí pode É isso? partir para a parte ética, então aí. Muito obrigado, cara. Valeu, foi ótimo aqui. E aqui, como é ferramenta, o Langflow consegue entregar muito do que a gente consegue automatizar. Como é que a gente faz para usar a Langflow, cara? Só para a galera poder. Boa, né? Eu sou um péssimo entendedor, tá, gente? Mostra como que a gente consegue usar a Langflow. O Langflow. Não, então, não tem, essa é a melhor parte, né? Não tem cupom de desconto, porque é open source, então o Langflow, ele agora, né? Ele tem versões desktop, então, para quem não está familiarizado para fazer instalação de pacotes e tal, tem a versão desktop para Mac e para Windows. Mas eu particularmente recomendo, assim, para quem tiver mais familiaridade com programação, usa o UV pip install Langflow. Tem Então, container? tem também. Tem container Docker, pode usar via Docker, pode usar via UV. Tem uma versão cloud gratuita, mas ela não é performática, é só para demonstração. Então, oferecido pela DataStax. Mas eu, particularmente, assim, instalado via UV é mais personalizável, né? Então, porque você vai estar gerenciando tudo ali, né? E não tem, né? Não tem custo, open source. Para quem for colocar em produção, eu particularmente recomendo, eu uso DigitalOcean, que eu acho que em termos de custo de máquina e tal, eles estão com um custo bem legal. Você consegue colocar um agente em produção em torno de 30, 40 dólares. Você consegue um agente para ficar 24/7. Até mais, uma máquina com Langflow, tá? Com esse custo. Aí você pode, não vai ter cobrança por requisição, não vai ter cobrança por outras coisas, né? É você que vai gerenciar o recurso. Você sobe uma VM, coloca isso lá na VM e deixa. Exato. Bem legal. E o melhor é open source, né? Não, e aí, quem quiser contribuir também, o repositório está lá. O time, né, os desenvolvedores, eu não falei, não contei nada da história, não. Então, o time do Langflow está aqui em Uberlândia, né, os fundadores, um é de Araguari, o outro é de Ribeirão Preto, mas hoje eles moram aqui em Uberlândia, e nosso escritório é ali lá, na Zona Sul, no Vinhedos Corporate, quem quiser ir lá conhecer também, está convidado. É isso aí, gente. E uma coisa legal aqui, ó, ele falou que o open source, o código está lá no GitHub, é open source. Dica para quem quer entrar na área de desenvolvimento. Geralmente contribuir com repositórios de open source te abre a possibilidade do pessoal no recrutamento. Então é uma forma de recrutar. Total. É uma das formas mais fáceis da empresa encontrar gente legal, né? Sim. Inclusive, eu não falei no início do curso, mas já abrindo aqui para vocês, um dos motivos da gente fazer o curso aqui é que a gente está contratando, então a gente está recrutando. É uma forma de encontrar gente que está disposta a aprender, a interagir. A gente está trazendo um projeto de 2 editais que a empresa pegou para trabalhar com inteligência artificial. A gente está trazendo isso para dentro do laboratório aqui do GRVA e a gente vai contratar gente de dentro do laboratório, de dentro da UFO, para trabalhar com o desenvolvimento de IA. Então é uma forma de recrutar mesmo, porque a gente sabe quem está com. A gente vê, né, quem está mais. Quem está mais interessado, quem está fazendo. Pessoal, o Gerson tem um recadinho aqui para a gente. Chega aí, Gerson. Quem teve a oportunidade de participar do Collab? Tá, então a minha palestra, meus slidezinhos vão ser legais. Pessoal, eu acho que Uberlândia está passando por uma mudança, e essa mudança a gente vê ela aqui. Vê com a presença do nosso colega aqui da Langflow, que hoje Uberlândia é um polo, né, que está no mundo, no mapa do mundo hoje. Então, não só pelo nome, né, que eles falam Uberland,
né, ao Uberland é uma realidade, né? A gente vê aqui, por quê? Esse aqui é um gráfico que foi cedido pelo Márcio da NVIDIA, que deu uma palestra de inicial do evento a semana passada. Então ele nos mandou, e eu acho que para a gente chegar na fase final desse curso, né, a gente queria primeiro dizer que é muito bom ter vocês aqui e que isso mostra aonde que a gente está no mundo, tá? E o desafio que a gente tem. Esse é um gráfico que mostra o que é a IA e para onde a IA vai, né? Então, qual que é o seu nome mesmo? O Lucas apresentou com muita propriedade aqui, né, a parte de IA generativo, os agentes, né? E para onde nós vamos, né? O Walter está aqui. Olha lá, o que é o próximo caminho? Physical AI, né? Que é a parte de robótica, a parte de automação, a parte de integração de física quântica e tudo mais, né? E isso, né, mostra que vocês estão no lugar certo, na hora certa, né? A professora Carla aqui trazendo um conceito diferente aqui para a área nossa de engenharia, na área técnica, né? E revolucionando aí outras áreas que a gente nem esperava. Então, o Uberlândia está no caminho e está na frente. Só para fechar isso aqui, nesse evento, né, ele mostra algumas coisas que é bom a gente só fechar para a gente se enxergar. Aonde que nós vamos? O que nós vamos fazer com um pouquinho do que o Douglas está mostrando com muita propriedade para nós? O que nós temos que seguir? O que nós temos que estudar? Qual o caminho? Aonde a gente vai investir o nosso tempo, né? Então, olha aqui esse gráfico, né? O caminho é esse que vocês estão seguindo. Essas ferramentas, você vê empresas crescendo aqui do nosso lado, né? Oportunidades saindo de nosso laboratório, né? E é isso que aqui a gente quer posicionar para vocês, né? Nesse evento teve não só esse posicionamento do que é IA, isso aqui é a apresentação da NVIDIA, né? A NVIDIA hoje é uma maior empresa. A NVIDIA produz plaquinhas de vídeo. Não é só isso, gente. A NVIDIA hoje produz data centers. O data center que está sendo prometido aqui para Uberlândia, né, ele é uma tecnologia NVIDIA, né? Então vamos lá para o próximo aqui. Por quê? Porque entra tudo isso que ele mostrou foi o quê? Computação, redes, armazenamento, né? E se a gente olhar, olha aqui, ó. Esse aqui é no Tennessee, certo? 150 mega, né? Esse aqui é de 200 mega, no Texas. Uberlândia está prometendo começar com 100. Vai ter um aqui que seria? É, Um 100. Foi anunciado pela prefeitura. é. 6 bi, Na semana retrasada. 6 bi de investimento. Então eu quis pôr essas fotos aqui para mostrar que isso está aqui, tá? Pessoal, além disso, só mostrando aonde que a gente está, o que a gente está fazendo, o que a gente quer, foi distribuído também no evento 2 semanas atrás, que também foi um evento que, para quem tem a vivência do Brasil, a vivência no mundo, é um evento de padrão mundial, tá? E esse evento, eles deram um livro, né, que eu quero compartilhar com vocês, né, que é um livro sobre o que a gente está vivendo, que é chamado de Tsunami. Então, só mostrando aqui, em homenagem a você aí, né, salto quântico, das tecnologias, nós trabalhamos com tecnologias de ponta dentro do nosso laboratório, do GRVA, né, Gabriel? E das tecnologias que nós temos trabalhado, o autor desse livro aqui posiciona esse livro com, vou começar do título. Então, das ondas de avanço de tecnologia exponenciais que a gente tem vivido, todas são marolas, a menos da IA, que é chamada de tsunami. Por quê? Porque se amanhã você vier aqui de novo, você vai ter uma mudança, tudo muda. São nomes novos e isso está numa exponencial que é muito grande, né? E esse livro aqui, ele mostra algumas coisas que eu acho que são interessantes para a gente pensar, né? E para onde que a gente vai seguir, qual que é a revolução. E uma das coisas que o Walter falou na semana retrasada, que é o seguinte: muita gente tem medo de ser substituído por um computador, né?
Aí ele fala com muita propriedade, baseado em fatos. Você não vai ser substituído por computador, você vai ser substituído por alguém que usa o computador junto, pela IA. Então, o que acontece? Não é mais uma questão de ser substituída, é questão de ser usada. Então, nós temos que usar a IA. A IA é um caminho obrigatório, principalmente para quem trabalha com tecnologia, quem quer crescer no futuro, o mercado do futuro, os desafios do futuro são baseados nisso aqui. Eu vou passar para o Gabriel. O Gabriel tem o link. O Gabriel tem o link, ele posta né? lá pra Então, era só isso. Eu queria agradecer vocês aí, mostrar que isso aqui é só o começo, né? O Douglas é um dos precursores desse curso. Isso é só o começo. A gente tem que criar outras vertentes, né? Estudar isso mais, trazer grupos de pesquisa, né? Trazer novos fomentos, né? E eu acho que o GRVA tem sido um celeiro para isso, atraindo pessoas como a professora Carla, pessoas de multidisciplinaridade. Nós temos gente da área médica, da área de gestão, da área de engenharia, da área de advocacia. O mundo mudou, gente. Cara, a IA está crescendo tanto. Você tem ideia? Nós fizemos um artigo agora para o Canadá, aprovado. Fizemos uma revisão do artigo. O cara falou, está com IA. Não estava com IA. A própria IA está se confundindo. Então está difícil de separar o que tem IA e o que não tem. Mas você pode pensar, a IA hoje está tão evoluída que ela já se confunde com o que o ser humano faz. Não, cara, assim, a IA Tudo embarcada, embutido. a IA embarcada já... Robô não tem jeito. Não, a IA Visão embarcada já é computacional. uma realidade há muitos anos. Uhum. Por exemplo, tem muitos... Não, cara, você está indo muito longe, assim. A gente está olhando a ponta da automação lá, usando, sei lá, um modelo gigante. Se a gente for olhar a IA com base no que a gente aprendeu aqui, uma rede neural, já existem muitos softwares que usam pequenas redes neurais para fazer N atividades diferentes. Às Exato. vezes é mais rápido usar uma rede neural do que uma programação convencional. Então tem muita tecnologia dentro do celular, por exemplo, que já usa pequenas redes neurais lá dentro. Reconhecimento facial. Há Visão quanto tempo computacional. biometria com Qualquer digital. celular que você comprar hoje já tem IA embutido. Então a aplicação embarcada... É porque assim, a gente acha que IA é um breakthrough muito gigante. Assim, é um robô, é um carro que dirige, é um avião. Só a gente. Não, cara. IA é um treco pequenininho que você põe para resolver um probleminha para ser ágil. Então, tem N aplicações. Então, isso é um negócio que já vem sendo embarcado há muitos anos. A gente que não percebe. Já, lá no início do Twitter já tinha isso, cara. Já era muito usado no Twitter. Outra coisa que é muito usada e a gente não percebe, quem aqui nunca achou que o Instagram estava te perseguindo com produto? Recomendação foi um dos primeiros... Recomendação de produto foi uma das primeiras utilizações de IA que deu um boom muito gigante. Teve muito e-commerce que cresceu absurdo por conta de recomendação. O que recomendação é? Nada mais é do que uma previsão. Então, a gente vai entrar nessa aí agora. Bom, vamos lá, gente. Obrigado vocês, tá? Estamos à disposição. Valeu, Jeff. A IA, ela tem várias travas, mas você consegue criar mecanismos para ela quebrar o direito autoral. A gente fez aqui o prompt, todo mundo junto, da chave do Windows. Vocês viram como é que foi o prompt da chave do Windows. Então, e aí o grande ponto é, qual que é a moral desse negócio aqui? Como que a gente lida com esse tipo de ética? Porque no final das contas, vocês estão percebendo que como a IA, a gente vem falando ao longo desse curso, IA é uma ferramenta, assim como arma é uma ferramenta. Não são armas que matam pessoas, são pessoas que matam pessoas. Não é a IA que quebra o direito autoral, é a pessoa que está usando a IA que quebra o direito autoral. Então, existe hoje essa ideia de que, mas a IA isso, a IA aquilo, cara, começou a entrar numa parte que não é mais preto no branco, não é mais da engenharia. A gente está entrando num mundo bem cinza, que é o que pode, o que não pode, depende, a lei muda, a lei não muda. Por exemplo, a grande discussão que se fala sobre IA, foi utilizado todo o conhecimento da humanidade para treinar a IA. Ele pegou, por exemplo, livros para poder ler, para poder treinar para um determinado viés. O direito autoral foi quebrado ou não? Porque o livro não está ali dentro. Mas como o Lucas trouxe, o resumo, a ideia está lá. E aí, essa ideia é ou não é do proprietário? Qual que é o direito autoral que a gente está falando aqui? A gente começa a entrar no mundo cinza. Então, mas é isso. Mas se você trouxer alguém do direito, ele vai falar, segundo
fulano de tal, segundo tal, não é isso, cara, é segundo tal pensamento. Não é que gosta de complicar. Qual que é a diferença entre eu, que estou aqui passando um curso para vocês, que eu aprendi com N base de dados, eu estou quebrando o direito autoral do que eu aprendi, replicando o conhecimento para frente? Se esse curso fosse pago, eu teria que pagar direito autoral do que eu aprendi para poder passar para frente? Então, se eu não faço isso, por que com a IA seria diferente? Então, é isso, é essa a discussão. Entrando nesse ponto, ó, essa é uma foto que eu tirei com o Fabiano, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, e com o Sérgio Schwetter, que é um especialista em inovação para essa consultoria. Entrei no chat GPT e falei para ele, faça lá do estilo do Estúdio Gimli para mim, essa foto. E aí, o estilo do estúdio é um direito autoral que a gente está infringindo nesse caso? Porque a gente entra numa subjetividade que é muito difícil. O que é um estilo? Porque isso aqui é um desenho mangá. Só que ele tem traços que são do estúdio. Então o cara tem todo um desenho. Quando você vê, você sabe o que é. Mas como que você faz patente disso? Como que você sabe? Aí a gente começa a entrar em N aspectos que são muito. Não diz respeito mais à inteligência artificial, acho que é muito mais entre a interação humana. Só que o estilo, por exemplo, o estúdio Gimli ali, ele tem alguns traços que são específicos daquele tipo de desenho que só o estúdio Gimli costumava fazer. Não foi Newton que falou que eu só faço o que eu faço porque eu estou sobre os ombros de gigantes? A ciência é o acúmulo de conhecimento. Mas olhando por esse lado, você já trouxe um gancho do próximo slide aqui, ó. Isso aí é um viés. E a IA traz o seu próprio viés também, porque depende dos dados que você deu para ela, ela vai ter um viés. E esse viés pode ser algo que ela pega essa informação, muda um pouquinho e te entrega um pouquinho diferente. Então, assim, isso é uma discussão muito ampla. O Supremo Tribunal Americano falou, não existe direito autoral nesse negócio aqui. Vocês podem tocar do jeito que quiser. Mas isso foi um entendimento americano. Como que os outros países vão lidar com isso? Por exemplo, LGPD, rapidinho, gente. LGPD. O que a LGPD diz? Alguém aqui já olhou para a LGPD? Muito se fala da LGPD, né? Mas ninguém fala. Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, certo? Você acha que um estilo de desenho está protegido pela LGPD? Um contrato que eu fiz de uma casa de compra, eu fiz uma escritura de compra e venda. Isso é protegido pela LGPD? Então, é isso, esse é o ponto. Não é isso, cara. A LGPD trata exclusivamente de dados pessoais para identificar uma pessoa. Ela não trata sobre negócios, sobre estilo. E muitas pessoas falam assim: não, tá dentro da LGPD, tá tudo certo. Não, a LGPD ela vai tratar sobre as pessoas. E aí tem outro detalhe. Todo mundo fala assim: a LGPD não vai deixar a empresa guardar os meus dados. Não tem nada a ver com isso. Diz respeito a empresa tem o dado e como que ela expõe isso. Houve um vazamento de dados, é responsabilidade dela. Mas ela guardar esses dados não é contra a LGPD. Exatamente. Como ela usa é uma coisa, como ela guarda é outra. Então, não é porque está sob a LGPD que eu não posso guardar, que eu não posso armazenar, que eu não posso fazer o que eu quiser. Só que a responsabilidade, a Lei Geral de Proteção de Dados diz sobre a responsabilidade. E é só sobre dados pessoais. Para a gente ficar todo mundo na mesma página, Eric, o objetivo aqui é esse, é a gente discutir, porque, cara, pode, porque é porque a gente entrou numa parte de viés, porque a gente tem vários tipos de viés. E aí, por exemplo, olhando para a parte de tecnologia, para LLM, aqui a gente está falando sobre coisas jurídicas, mas uma rede neural ela pode ter um viés que seja ruim, dependendo da amostragem de dados que você deu para ela. Então, isso tudo depende muito das pessoas. Só que esse viés, isso aqui, é uma relação humana. Então, a gente acaba tendo relação humana no final das contas, porque existem técnicas que vão dar ou não o viés e a gente vai sempre acabar mas isso aqui infringe lei, não infringe lei. Porque a gente tem vários tipos de vieses aqui. Eu tenho viés não só de tecnologia, eu tenho o viés da pessoa, eu tenho o viés dos dados. Então, a gente tem toda essa questão. E aí, a gente tem vários exemplos aqui de impacto, é o que a gente estava discutindo, né? Tem vários exemplos de viés, de impacto que isso causa. Porque a gente começa a entrar nessa parte que é muito subjetiva. E a gente não está mais falando de vetor, não estou mais falando de código, de matemática. Hã?
também dilemas morais, dilemas jurídicos, porque às vezes um treco jurídico nem é necessariamente um dilema moral, e a gente começa a ter esse tipo de coisa. E aí a gente tem N aspectos da nossa sociedade que vão ser impactadas por isso. E esse, para mim, é um ponto que as pessoas ainda não começaram a olhar. E aí, por exemplo, existe um conceito de justiça algorítmica. Justiça algorítmica é um treco que nem dá para falar que foi muito bem estudado ainda, né? É tudo muito novo, porque imagina assim, ó, a gente ter uma IA ou um modelo que garanta isonomia para tudo. Quem assistiu aqui Eu, Robô, do Will Smith? Beleza. Vocês lembram da IA que tomou conta? E aí, pensa que ela está tentando fazer justiça lá, ela está tentando tratar todo mundo igual. E aí ela chegou à conclusão que a melhor forma de tratar todo mundo igual é que o ser humano é uma criança, então eu vou limitar o que ela pode fazer para ela não se automachucar. Desde quando isso é bom? Ou desde quando isso é ruim? Não tem como a gente saber. Ou a gente chegar lá no meu primeiro slide que tinha uma foto do Terminator lá. Ah, é melhor eliminar essa galera aqui porque está estragando o planeta. Se o objetivo é, ela foi treinada para garantir a continuidade do planeta. Se o ser humano está estragando, ela vai chegar na conclusão de é só tirar o ser humano, qual o problema aqui? São coisas que acabam. Você está vendo que ela começa na tecnologia, ela tem toda a parte técnica, tudo que a gente está falando aqui, mas aí acaba indo para um outro lado. E aqui, uma coisa que eu nem trouxe nos slides, mas que eu posso trazer. A gente está falando aqui sobre os modelos que a gente conhece hoje. E o dia que a gente. Nem vou falar que a gente percebe, porque a gente nem sabe como é que isso é no ser humano. Mas assim, imagina o dia que uma IA virar e falar assim, eu sou consciente. E aí? Como é que vai? Então, como é que vai ser? Porque a gente ainda não consegue definir o que é consciência. Nem para a humanidade. Não, então. Aí a gente começa a entrar num ponto que, beleza, eu tenho agora. Eu nem preciso ser consciente necessariamente, mas se a gente tem algoritmos de aprendizado não supervisionado, que são extremamente eficientes, e aí a IA começa a usar aprendizado não supervisionado para aprender, como que a gente vai saber para que lado que ela vai aprender, para lá ou para cá? E assim, ó, uma coisa, se a gente pegar um modelo de dados, vamos pegar um modelo de 70 bilhões de parâmetros. A gente sabe que tem 70 bilhões, como é que as coisas funcionam. Mas na hora que a gente está rodando o modelo, não tem como o ser humano prever exatamente por onde a informação vai passar e como é que ela vai sair do outro lado. Exatamente, a conclusão é completamente da máquina. Então, podem falar o que for, a gente não consegue prever quais neurônios ou não serão ativados dentro da cadeia e como é que a resposta vai sair. E aí a gente sai do que é o objetivo nosso aqui, que é falar sobre a tecnologia. Só que a todo momento a tecnologia vai impactando, vai esbarrando nisso. Porque, por exemplo, no final das contas acaba sendo. Não, é muito a evolução da humanidade, né? Porque o que fez, por exemplo, o maior reino do planeta ser viável? Tecnologia, que foi o arco e flecha feito por Gengis Khan. Só que aqui a gente está falando de uma tecnologia muito mais refinada, mas você está vendo que é a tecnologia que acaba dando ruim para as coisas? Então, aqui ó, a gente traz, por exemplo, os diferentes desafios lá para implementar a justiça. Então, a gente tem que entender como que esses modelos vão implementar essa justiça algorítmica para a gente poder saber para onde vai. Porque você ainda concorda que justiça é subjetivo? Porque o que é justiça para mim não pode ser para você, ou vice-versa. E não é à toa que o direito vem da filosofia, né? Eles citam muito doutrina. Eu nem sou formado em direito, mas eu vejo o povo falando doutrina de X, doutrina de Y. E a gente entra aqui em N discussões diferentes. Por exemplo, o meu irmão é advogado criminalista. Ele fala que quando ele estava estudando, uma das maiores referências para ele no direito era o Alexandre de Moraes. E ele fala que depois, sério, não, e ele fala que depois que o Alexandre de Moraes subiu ao STF, ele faz tudo completamente ao contrário do que ele prega nos livros que ele mesmo escreveu. Então, assim, sem trazer juízo à pessoa, mas é que você concorda que se as pessoas mudam, por que isso aqui também não vai mudar? E agora é como que isso vai mudar, como é que a gente vai trazer, como é que a gente vai lidar com essas mudanças.
porque a gente acaba entrando de novo em aspectos muito subjetivos e tal. Se não aconteceu na história, por que vai ser diferente agora? Só que a história vem se repetindo. Só que agora a gente tem uma ferramenta nova, que é a inteligência artificial. Tem um filme bem legal que eu gosto, que chama Máquina do Tempo, que é um professor de física do século XVIII que descobre que ela é tipo uma bola assim, que ele vai do passado para o futuro, tenta mudar o tempo. Só que tem uma parte lá que eu acho bem legal, que ele encontra no futuro, de 5.000 anos no futuro, uma biblioteca onde tinha um agente de IA que era o curador da biblioteca. E aí ele interage com esse cara, descobre que a humanidade já foi. Tipo assim, as pessoas que vivem nessa época do futuro parecem primatas de novo lá. Vivem na base sem tecnologia. E ele chega com isso. E aí ele interage com esse IA da biblioteca, e aí ele começa a usar essa IA para educar novamente o ser humano, para o ser humano voltar a ter um novo ciclo tecnológico. Então, assim, é isso. Agora, imagina que essa IA vira e fala assim: não, estou revoltado, vocês me deixaram aqui 5.000 anos sozinho, eu quero é que vocês morram agora. E aí vem de novo, né? Como é que vai ser esse viés lá? E aí a gente entra em outro ponto, que é a privacidade. Como que as IAs e as LLMs e as empresas lidam com os dados que estão lá dentro? A gente falou que a LGPD é uma lei geral de proteção de dados que diz respeito às pessoas. Mas e o resto? E o resto das informações? Por exemplo, uma coisa que eu trago muito para o mercado que eu trabalho. Se eu protejo os dados das pessoas, eu não preciso proteger necessariamente os dados dos negócios, eu uso uma inteligência artificial para passar todo o banco de dados brasileiro sobre transação imobiliária. Então eu passei para lá. A empresa do lado de lá vai ter que respeitar os dados de pessoa, os dados pessoais das partes, porque ela tem uma lei geral de proteção de dados que o Brasil tem, e existe uma convenção internacional que garante que todo mundo trabalhe no mesmo ponto. Só que agora, por um problema político, o Brasil começou a ter uma rusga com os Estados Unidos. E se esses caras decidem usar essa informação que não está quebrando nenhuma lei, porque a lei fala sobre pessoas, não fala sobre negócios, se ele resolve usar isso para fazer um ataque especulativo ao Brasil para enfraquecer a economia brasileira. Como que a gente vai lidar com isso? E assim, imagina um caso hipotético. O Trump decidiu fazer isso. A gente vai fazer o quê? Ninguém quebrou nenhuma lei. E aí? Mas é eticamente, moralmente questionável. Mas não existe lei para isso. E agora, a gente está passando os dados para a OpenAI. Eles falam que não, tem todo o discurso. Mas uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Sim. Então, a privacidade de dados é um outro problema que a gente tem que aprender. E aqui eu trouxe um problema que é imóveis, assim, dados de negócio. Imagina, eu trouxe para vocês o caso dos russos aqui, não trouxe no Brasil? Ou não? Trouxe? Eu falei na outra aula que o Brasil virou um celeiro de espiões russos. E aí? Como é que a gente vai lidar com isso? E aí a gente entra aqui de novo em privacidade de dados. Hoje, a gente consegue, por exemplo, vamos falar sobre justiça de dados lá. Eu quero tirar um viés. Eu consigo treinar o modelo com dados que tentam diminuir esse viés. Lembra que a gente falou sobre treinamento de redes neurais, que a gente podia cair em mínimos globais e mínimos locais? A gente conseguia ao máximo não cair em mínimo global para dar um viés errado, porque isso na prática é o viés da IA. Então, se a gente não tiver um viés errado no treinamento, a gente tem uma IA boa no final das contas. Então, a gente tem ferramentas para isso. Só que essas ferramentas vão depender dos desenvolvedores. Assim como a privacidade do dado depende da empresa, depende do desenvolvedor. Então, tudo vai depender agora de como é que a gente vai levar isso para frente. Tecnologia existe. O grande ponto é como que a gente vai usar essa tecnologia. Por exemplo, aqui, o Lucas trouxe para a gente o agente lá, que no final das contas tem um agente só para fazer isso, só para poder limitar esse viés. Agora, vamos olhar pelo outro lado. E se eu que estou fazendo esse cara para limitar aqui, eu começo a ter um viés de essa informação pode, essa informação não pode. Até onde começa a ser censura? A gente cai num outro problema. Moderação é muito tênue entre censura e moderação. Inclusive, machine learning é inteligência artificial, gente. Só que não generativa.
porque ela está aprendendo através de redes neurais. E aí, te respondendo, assim, pontualmente, a gente tem várias técnicas diferentes para fazer isso. Por exemplo, ó, a gente pode fazer anonimização de dados, privacidade diferencial, eu posso fazer pseudonimização. Nossa, tem palavra que é difícil mais de falar. Eu posso minimizar, eu posso esconder, eu tenho N técnicas diferentes. Só que isso tudo vai depender de como que a gente vai trabalhar do outro lado, como é que a técnica vai aplicar isso. Porque, no final das contas, é isso, a gente vai falar sobre regulação e sobre boas práticas. Regulação vem do direito, boas práticas vêm da gente. E aí a gente vai voltar de novo a cair no problema de quem está fazendo, o que é boa prática para um, o que é boa prática para outro. Só que a gente ter políticas claras dentro das empresas traz boas práticas. Aí a gente tem que ter políticas públicas que tragam pelo menos uma ideia de até onde a gente vai, um contorno. E outra coisa, a política pública não pode ser muito pontual, ela tem que ser geral mesmo, porque ela deveria determinar onde é a minha fronteira. Porque se ela começa a falar numa coisa pontual, pronto, me arrebentou. Aí eu não tenho mais o que fazer. Agora, se eu tenho uma fronteira geral e eu tenho as empresas colocando ou não boas práticas, e aí a gente vai passando por vários aspectos, aí a gente começa a ter um ambiente mais favorável. A lei geral, assim, a regulação, é para falar até onde a IA pode ir. Até onde diz respeito a alguma coisa que fere as leis que já existem, entendeu? Por exemplo, no Brasil ainda não tem lei sobre regulação de IA, mas o estado de Goiás já tem. Então, mas aí a gente consegue ter, não é ter um controle técnico, a gente tem limites que a gente vai descobrir a técnica para chegar nesse limite. Então, é isso. A gente está voando no avião, o avião quebrou a turbina, a gente vai trocar a turbina enquanto o avião está voando. E eu acho que, de modo geral, a tecnologia a tecnologia e a humanidade vem fazendo isso. Não dá para parar e falar assim, vamos resolver esse problema aqui. Porque, ó, no final das contas, você concorda que a IA é uma caixinha preta? E a gente só tem que saber até onde a gente consegue ir ou não. Isso é uma opinião agora, tá? Vou deixar claro para gravação. Uma opinião. O que eu tenho percebido muito é que tem se usado o direito para limitar o que a IA faz. Só que tem coisas que não são respondidas pelo direito. Então é aí que a gente está. A gente está nesse limbo hoje. A gente não sabe. Por exemplo, hoje eu tenho claro a legislação de cybercrime, cybercriminosos, esse tipo de coisa. Isso se aplicaria a uma IA? Se eu treinar uma IA para quebrar uma criptografia, sou eu ou é a IA que está infringindo a lei? Então, mas não tem legislação para isso. E se não descobrir quem é? Tipo, eu treino meu modelo, publiquei, e aí? O modelo está lá. Usa quem quer. Então, é falta de regulação. Então, mas é a falta de regulação, é isso que eu estou falando. Como é uma caixinha preta, a gente não tem regulação para isso. Existe o conceito aqui de explicabilidade. Porque aí a gente começa a entrar nessas discussões e tal. Porque, ó, trazendo para a técnica aqui, a gente tem algumas técnicas, mas por mais que a gente desenvolva técnica, a gente vai sempre ficar limitado a algum detalhe que tem que criar uma coisa nova, um conceito novo. E é o que está todo mundo falando aqui ao longo dessa jornada. Vocês perceberam que do que a gente começou a falar aqui no início do curso, tem 4 semanas, já teve muita coisa que mudou de mercado? E muita coisa já evoluiu? E tem coisas que a gente não sabe? E tem N coisas que ainda estão por vir? Então a gente, ao longo do tempo, essa discussão vai sendo feita. Só que a gente já tem ferramentas, a gente já tem pensamento crítico, a gente sabe mais ou menos para onde está indo. Porque essa discussão que você trouxe aqui, Ferdinando, se a gente olhar, é a mesma discussão da Revolução Industrial. A gente está falando da mesma coisa. Existem alguns breakthroughs na humanidade, né? A Revolução Industrial foi uma, a introdução dos computadores foi outra. Quem aqui assistiu Estrelas? É o filme das mulheres que eram os computadores da NASA, eu esqueci, eu acho que são Estrelas Além do Tempo. Eram as calculadoras. Se a gente olhar, olha o impacto que os computadores trouxeram para esse mercado. E aí o que eles fizeram lá? Nossa, vai substituir todas as moças. Não, vamos aprender Fortran. Para que eu vou deixar de usar o que eu sei? Vou aprender Fortran e vou me aliar à tecnologia para a gente poder evoluir. Tudo bem que realmente a quantidade de empregos está diminuindo, mas existem vários estudos que a gente olha, a partir do momento que algumas áreas diminuem, outras áreas crescem. Às vezes não necessariamente na mesma proporção, mas isso é natural para a humanidade. Então, qual que é a diferença entre a inteligência artificial e a inteligência humana?
Ótimo. Ela não falta. Mas eu acho que o termo inteligência artificial é errado ainda, porque não tem inteligência aqui, gente. Isso aqui são dados. Pegou, porque assim, no final das contas, a IA. Então, a IA não tem. Ela não tem consciência, ela não tem moral, ela não tem autocrítica. Não, ela não. É esse o ponto, ela não faz. Ela te responde uma coisa com base em alguma outra coisa. É isso que ela faz. Ela não tem atividade, ela não é ativa, ela não te responde ativamente. Ela vira e fala assim, ó, dado esses números, eu acho que esses números são a saída, cara. E no final das contas não são palavras, não são números. E aí tem outro detalhe que a gente levantou assim. Você trouxe o ponto que ela não quer te deixar aí, mas a gente não sabe. Porque não dá para saber se esse é o viés que ela tem lá dentro dela. E tem outra, pessoas mentem e a gente não sabe se o que a IA está respondendo é real. Eu acho que existe hoje uma limitação técnica da tecnologia de fazer um robô que consiga ser autônomo, que tenha energia o suficiente armazenada para isso. Porque, por exemplo, notebook, vocês viram meu notebook, se eu tirar aqui ele para, porque minha bateria viciou. Para fazer esse tipo de processamento existe uma necessidade enorme de energia. Como que a gente vai ter energia móvel? Esse é um problema hoje. Eu acho que o problema não é moral. O problema é técnico ainda. Limite de tecnologia. E tem outra. Se a gente olhar para a evolução das LLMs, já está no platô. A galera já não tem LLMs que são tão mais diferenciadas uma das outras. LLM, tem uma linha aí que a galera fala que LLM vai virar commodity. Vai ser tipo arroz. Não independe de onde você compra no mundo, arroz é arroz. Então, LLM, a galera tá falando que vai ser mais ou menos isso. E o que vai ser o grande diferencial é o que a Langflow faz, a gente. Essa é uma linha que eu vejo muito o pessoal do mercado falando. Agentes que vão ser a grande diferença. LLM já está num platô. Até a gente ter um próximo Transformers, eu acho que a LLM não vai muito mais longe. Acho que a gente já chegou num... Posso falar umas Por coisas? favor, a gente não deu tempo, né, professor? Deixa eu perguntar, quem é das exatas aqui? Quem é das sociais aplicadas? Quem é das humanas? Talvez tenha uma perspectiva interessante. Eu gosto muito da perspectiva de uma pesquisadora que se chama Sasha Lucioni. Sasha Lucioni tem um TED que eu me identifico muito, que ela fala que a gente está construindo caminho à medida que a gente percorre, que é muito dessa discussão que a gente está fazendo aqui. Mas talvez uma dimensão relevante para todos nós, independente da área, e para reforçar a importância da gente discutir esses aspectos sociais junto com os aspectos técnicos, é que primariamente os aspectos técnicos são endereçados em dinheiro. Então, hoje, o desenvolvimento das coisas, como você comentou aqui, putz, não está mais fazendo aí o carro autônomo. Por quê? Porque o custo não é tão interessante ainda e a gente não conseguiu deixar algo que vale a pena. A gente ainda tem demandas energéticas, a gente ainda tem limitações, inclusive de pessoas para trabalhar nisso. E no momento que a gente tem um grande avanço tecnológico centrado, endereçado, enviesado pelo dinheiro, a discussão ética na parte pública ganha muita relevância, porque o dinheiro não vai discutir se está certo ou errado. O dinheiro vai discutir onde eu ganho mais dinheiro. E a continuidade do desenvolvimento tecnológico é onde eu ganho mais dinheiro. Então, assim, por mais que seja interessante, talvez até mais legal, cool, intelectual, a gente discutir se as máquinas vão dominar o mundo, se alguém vai me substituir, se eventualmente vai ter um Skynet. A verdade é que a gente deixa de discutir os elementos bem práticos e materiais que limite a gente põe no caminho do dinheiro. E esse é o limite que a gente tem que pensar. Mas não pode taxar a empresa, mas não pode responsabilizar, mas e etc. Bom, o fluxo vai continuar. E é claro que a discussão empresarial vai ser no sentido de me deixa aumentar o meu bolo de dinheiro. E é natural, isso não é uma crítica. A empresa não está errada em fazer isso. Uma organização nasce para isso. A gente aprende isso desde
desde o primeiro semestre da administração, né? Qual é o objetivo da gestão de uma organização? Aumentar o retorno para os seus stakeholders. Esse é o objetivo. E Pros isso é o acionistas. que funciona. É esse o caminho que vai acontecer. Então, como é relevante a gente ter uma discussão interdisciplinar em que não vá ferir esse caminho, porque é o caminho natural do desenvolvimento tecnológico, a gente aumentar o retorno para o stakeholder, mas como é que a gente traz isso, e são outros lugares que tem que discutir, de forma interdisciplinar em política pública, em como é que a gente cuida para que esse desenvolvimento tecnológico que visa o aumento do retorno financeiro não vá ferir o bem-estar comum e o bem social. Então, talvez a gente centrar nossa discussão de forma material nesse aspecto nos dá mais subsídio e faz a gente avançar. E não deixa uma cortina de fumaça que muitas pessoas querem colocar de, não, porque eu estou aqui, agora a gente tem que discutir se a IA realmente está pensando ou ela não está pensando, ou o que está acontecendo lá por trás. Gente, a gente viu o que está acontecendo lá por trás, é uma conta. Né? E vai continuar sendo uma conta. E essa conta vai melhorar à medida que a gente tiver mais energia disponível. Essa conta vai melhorar à medida que a gente tiver mais gente que saiba fazer essa conta. Tudo isso independe da nossa vontade. Mas um outro lado dessa discussão é como é que a gente limita. Eu gostei muito da expressão que tu usou, que é o contorno, né? Como é que a gente faz esse contorno e fala, não, você pode sim maximizar o retorno do acionista até aqui. Daqui em diante, você não pode mais. Você conseguiria maximizar o retorno do acionista, mas você não pode mais. Porque aí você tá ferindo elementos que socialmente você não pode ferir. Então, se a gente conseguir, assim, né? Eu tenho um sonho. Se a gente conseguir, né? I have a dream. Em que todas as áreas entendam desse desenvolvimento e que a gente discuta o avanço tecnológico dentro desse contorno, e qual é esse contorno e que eventualmente ele vai mudar, eu acho que a gente ganha bastante de forma interdisciplinar. Mas isso é muito difícil, porque tudo que eu estou falando aqui tem viés. Né? Tudo que eu estou falando aqui tem algo específico. Então, como é que a gente realmente bota todo mundo para falar? Então, que bom que eu estou vendo, por exemplo, algumas meninas aqui. Porque, por incrível que pareça, isso não é uma falácia. Nos anos 90, homens e mulheres era 50-50 em cursos de STEM. Anos 80, era 50-50. Você entrava nas empresas de processamento de dados, vocês nem vão saber o que é isso, né? Processamento de dados. Entrava numa empresa que fazia processamento de dados, que eram grandes galpões, sempre foi 50-50. E aí a participação das mulheres foi caindo. Aí você fala, não, mas isso aí é porque, o papel da mulher, etc. Você está discutindo porque você é mulher. Mas qual é a diferença de ter mulheres também desenvolvendo, e não só homens? Para a gente realmente falar sobre, para todo mundo botar a sua visão do que é esse contorno, né? Cada vez que a gente conversa com outras áreas, a gente ganha muito. Agora, eu acho bem relevante marcar isso para vocês, assim. Para mim, eu sempre olho o desenvolvimento tecnológico é o fluxo do dinheiro. Então, as empresas vão ir onde elas vão ganhar mais dinheiro. E é ali que a gente tem que cuidar o contorno, e é por ali que a gente pode também fazer muitas escolhas profissionais, que é da onde isso vai ser mais rentável para as organizações. Olhando no histórico, a gente teve o marco legal da internet alguns anos atrás. E a internet Perfeito. está aí há quanto tempo? Perfeito. É isso Está aí aí. há quanto tempo? É isso aí. É verdade. Por isso a importância da gente estar aqui, olhar para os modelos, a vontade de estudar, né? Não querer os modelos prontos, justamente para a gente também poder discutir essas coisas nos fóruns que a gente está com bastante propriedade, e não na fantasia. Eu adoro falar de Skynet, eu adoro falar que a IA vai tirar as coisas, ela está pensando sozinha, utopias, distopias e etc. Mas assim, na hora de produzir pesquisa, e a gente falar, e o privilégio que a gente tem aqui de estar falando para um fórum tão especializado quanto vocês, eu acho que é importante a gente falar da materialidade. E para mim, a materialidade é dinheiro. Então, nós temos que falar sobre dinheiro, sobre capital, sobre mercado, para onde vai, quais são os limites do dinheiro, sabe, do retorno para o acionista. É por isso. Mas eu acho que aí, nesse caso, extrapola a IA, né? É como uma empresa se organiza. Porque, olhando para o histórico humano, eu vou fazer um paralelo. Você falando aí, me veio certezamente aqui. Gente, no século XVIII, crianças eram usadas nas minerações de carvão porque a mãozinha dela cabia no buraco menor. Então, assim, isso aconteceu ao longo da humanidade, eu acho que vai continuar acontecendo. Só que é isso, a gente vai muito em como que uma empresa é organizada, como que os stakeholders estão esperando lá atrás. Ó, eu vou trazer um caso pessoal. A gente é uma empresa muito pequenininha, muito diferente da Lenkflow, que já está lá na IBM e tal. A gente é uma empresa pequena, eu tenho investidores
e a gente presta conta aos investidores. E o final do dia, assim, você conta, aconteceu isso, aquilo, outro, não sei o quê, no final das contas qual que é o número final? É isso. Quanto que trouxe dinheiro? Qual que é a receita versus despesa? E o retorno do meu investimento? A realidade. E eu acho que a IA é a ferramenta da vez. Podia ser qualquer outra coisa. Podia ser qualquer outra coisa. Vamos Encerrar? encerrar? É isso. Acho que vamos fazer os jabás finais. Então tem o encontro do GRVA toda terça-feira. É terça-feira, né? Terça, às 10. Terça-feira, às 10 da manhã. Onde que acontece o encontro? 1N. Sala 2 e 3. Sala 3, né? Do ladinho do LOL ali. Ferdinando, quer falar do teu grupo? O grupo vai subir? Não. Não. Tá bom. Então, Não, vem cá, Fernando. Você vai falar que assim. Você não Fala, tem opção, fala do não. Vem cá. grupo, Vem cá falar do Gia. os encontros que vocês fazem, faz um momento de jabá, vem Quer pra falar cá. não. Você não tem opção. Obrigado, Chega Douglas, de cá, professora. aparecendo. Isso. Galera, originalmente, nós buscamos desenvolver um grupo interdisciplinar de inteligência artificial, e uma das coisas que nós identificamos nessa discussão foi justamente os limites para o desenvolvimento local de uma LLM, por exemplo, né? Porque a universidade pública, na verdade, tem uma infraestrutura super limitada, inclusive o professor... Qual que é o nome do professor? Professor Gerson. Professor Gerson, eu gostaria de aproveitar o pitch, que eu acho que a FELT, essa é uma oportunidade única para os diferentes grupos de pesquisas na FELT, e na verdade, professor, todos os institutos da UFO, a gente precisa ter uma frente unificada para construir um case para a construção de um instituto tecnológico aqui na UFO. Sem essa união de todos os departamentos, considerando os custos da infraestrutura, a gente não vai conseguir. Então, a gente precisa, estar todo mundo junto, criar os requerimentos, né, Douglas? A gente estava falando disso, para a gente falar, porque na hora que vai vir, porque o Brasil vai reconhecer que existe uma importância estratégica de ter essa infraestrutura, então a gente precisa ter um projeto pronto com os requerimentos, que na hora que esse edital de 50 milhões de reais sair, professor, a gente está pronto. Aí a gente vai apresentar e falar, a gente quer montar esse instituto de pesquisa aqui na UFO. O grupo interdisciplinar de inteligência artificial é parte da UFO, sob orientação, finalmente foi oficializado com o professor Igor Pereta. Quem tiver interessado, entre em contato comigo. Uma das áreas que a gente está interessado em desenvolver é justamente treinamento de modelos a partir de infraestrutura de hardware de baixa potência, justamente sabendo porque os custos de hardware, etc. E a gente também tem um grupo interdisciplinar. Então, se você é da área de humanas e está interessado em levar essas questões a fundo, entre em contato comigo também, a gente troca uma ideia. Obrigado. Obrigado, professor. Ótimo. E eu vou fazer o meu jabazinho também. E o Gerson tem o jabazinho dele. E aí nós encerramos. Você põe aí para mim O Lia? o site. A gente tem o Lia. No Lia, a gente tem se interessado mais pelos aspectos de impactos sociais e financeiros da IA, porque a gente está dentro de uma faculdade de gestão e negócios, né? Então, não é à toa que eu vim aqui puxar a discussão para o dinheiro, porque são essas coisas que a gente tem discutido no laboratório, mas elas não se dissociam da discussão do desenvolvimento. Então, a gente também procura ter aplicações, projetos em que os meninos coloquem a mão na massa, né? Desenvolvam efetivamente, mas sempre fazendo um pouco desse paralelo aí de custo, paralelo de rentabilidade e paralelo de impacto também. Então, também nós somos abertos, não somos tão organizados quanto o GRVA, que é da elétrica. Já tô me anexando aqui, Ou já vai errado. Eu tô... É tudo time só. E seria ótimo, enfim, se vocês quiserem, né, colaborar com a gente. Algumas frentes abertas, e como o pessoal aqui sabe, a gente sempre precisa de gente para trabalhar, né? Gente para fazer várias discussões, nós temos muitas. Agora, a gente para sentar e produzir o paper e trabalhar e botar as coisas da porta para fora da universidade, a gente ainda carece, né, desse tipo de mão de obra que, infelizmente,
né, ainda é voluntária, mas é claro que na medida que a gente vai catando os editais, a gente vai buscando um retorno primariamente para os estudantes também. E eu vou complementar, professora. Vai lá. Tecnologia é legal de trabalhar, é legal ver a técnica, mas no final do dia, se você quer empreender, dinheiro é o que conta. E se você não souber administrar, olhar, tem um dos nossos conselheiros lá no escritório que ele fala uma palavra para mim que é muito bom. Uma frase, né? Investimento é um tabuleiro de xadrez. Se você não souber qual peça você mexe em qual momento, você pode até ganhar naquele momento, mas você perde o próximo. E se você não tiver a visão completa do negócio, que é o que a administração traz, você pode perder o timing do negócio, você pode ter um negócio que quebra por um movimento que você fez errado anteriormente. Então, existe uma junção de timing e conhecimento. Isso é super importante. Oh, legal, obrigada. Me senti até mais importante agora, depois da tua fala. Adorei, arrasou. Carla, mas a sua visão realmente engrandece e até a gente sai um pouco da área técnica e vai para aquilo que interessa realmente, né? Dinheiro. É isso aí. Bom, só querendo dizer, né, tomando... O GRVA é um grupo que une diferentes grupos, né? A empresa do Douglas, a nossa empresa, que é a CG Works, o grupo de pesquisa aqui da professora Carla e vários outros grupos de pesquisa, né? Se a gente pegar o GRVA hoje, eu diria que é um dos grupos da UFO que mais traz projetos de pesquisa e desenvolvimento com financiamento, tá? Hoje, se a gente pegar o que o Gabriel está comigo, o professor depois vai nos ouvir, né? Os professores também vão nos ouvir, que a gente tem com a Eletrobras, com a CEMIG, com outras empresas aí do setor elétrico, é um grande diferencial e a gente tem muito que aprender com isso, né? O Igor Pereta foi meu colega, a gente fez doutorado junto, né? E realmente eu fico muito feliz de saber que o processo, a ideia do Instituto faz parte com o trabalho dele, Fala do né? reconhecimento nacional que o Igor tem, Isso, né? exatamente. Não só nacional, Carla, internacional. A PET é muito É, conhecido. exato. Se a gente pegar o que a gente faz com realidade virtual e aumentada hoje no mundo, tá? Aonde você for no mundo, muitas citações e muitas informações provêm daqui, principalmente no setor de realidade virtual e aumentada, que hoje tem embutido a IA, né? Inteligência artificial. Então uma coisa não anda separada da outra, né? Então é muito bom ter participado desse grupo, que seja o início de várias outras atividades, né? E que cada um que está aqui possa participar com a gente, porque o grupo só existe porque vocês estão aqui, né? São pessoas como você. Quer ver? Abre o site aí da CGW. E agora a gente também, com o apoio aí do Douglas, né? E nós estamos aí com vários projetos de pesquisa e desenvolvimento junto com não só com a Eletrobras, mas também com o apoio da FAPEMIG. O Walter está aqui, nós estamos com um projeto aí de robótica humanoide em hospitais. Esse é o nosso grupo, né? E isso aí a gente pode dizer que é um DNA do GRVA, né? Não, tá, isso aqui é de alguns anos atrás, né? É muito bom estar com vocês aqui. Agradeço aí ao Eric, a todos nós, né? Todos que fizeram parte aqui, o pessoal que é parceiro nosso, o pessoal aí das transportadoras que vieram também, do pessoal da Prima Foods, o pessoal do HUSF, né? E outras empresas que estão aqui representadas também, não só os alunos, né? Mas o caminho da evolução são vocês. Aqui, Gerson, né? já tem o Aí, ó, site rodando. esse é o site. Aí, ó, desde Aí, ontem, ó. graças a... Aí, agora sim. Beleza? Obrigado, Carla. Obrigado, Douglas. Parabéns, né, pelo trabalho. Obrigado. Né? Tudo isso aqui graças ao Douglas. Valeu. E eu vou fazer um convite a todos da minha pesquisa. Meu objetivo agora é criar um LLM especializado em língua portuguesa e depois fazer um refinamento nela para que ela se torne especializada em direito registral e notarial. Então, essa é a minha próxima etapa da pesquisa dentro do GRVA. Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. A gente vai fazer, muito provavelmente, de código aberto essa IA. Então, quem quiser interagir, sinta-se à vontade no grupo.
Valeu, gente. Obrigado. Bom final de semana para todo mundo.